Olá, meu nome é Jaime Vieira e eu tenho uma palavra para o seu coração. Ela se encontra em Gênesis, capítulo 6, versículo 22. Fala o seguinte: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Ele fez tudo. Será que a gente tem feito tudo que Deus tem falado conosco? Será que a gente ainda está ouvindo a voz de Deus? Será que a gente está perseverando na voz de Deus? Será que a gente ainda tem continuado a buscar a voz de Deus, né? Para algumas pessoas, Noé foi zombado. Algumas pessoas zombaram de Noé, taxaram ele de louco. E nesse mundo, as pessoas vão taxar de louco aquilo que Deus tem para você, porque só você entende o que Deus tem para você. Entendeu? Só você. Então você deve perseverar. Eu falo até para mim mesmo, eu devo perseverar naquilo que Deus falou. Porque só nós sabemos o que Deus tem falado conosco desde pequenininho. Deus falou comigo desde pequenininho: Jaime, você vai ser um pregador do evangelho. Então, eu tenho lutado dia após dia para ser um pregador do evangelho. Eu tenho lutado para ser esse missionário junto com a minha esposa, que ela tem o chamado também. Então, vamos querer ouvir e fazer exatamente. Às vezes não é fácil fazer exatamente o que Deus falou. Mas se a gente tem no coração, se a gente tem a obra, se a gente tem buscado, vai ser tudo mais fácil fazer o que exatamente que ele falou. Porque ele já ordenou. Só basta a gente querer. Ele já abençoa todo mundo. Só basta a gente querer ir pregar o evangelho para todo mundo. Ele já tem dado isso para o nosso coração. Eu lembro que quando eu tinha 5 anos de idade, Deus falou comigo. Eu lembro, foi claramente, eu nem acreditava muito em Deus. E Deus falou comigo, falou assim: Jaime, eu vou fazer aquilo que você mais quer no seu coração. Deus sabia que aos 5 anos de idade eu tinha algo que eu queria muito mais no coração do que ser um jogador de futebol, do que ser um grande programador, mas é que era para ser missionário, ser uma pessoa que ia ficar 100% com Deus, uma pessoa que ia pregar 100% com Deus. E o quanto eu fui, cada vez mais que eu chegava mais perto de Deus, o quanto eu fui mais taxado de louco, o quanto eu fui taxado de fanático, o quanto eu fui taxado, não, zombando, você vai ser 100%, você vai entregar tudo. Mas a voz que estava ali no meu ouvido era muito mais forte que a voz de qualquer homem. A voz do homem, já para mim, não valia a pena ouvir. Porque quando a gente começa a ouvir homens e não ouvir a Deus, a gente começa a fazer tudo aquilo que o homem quer. A gente começa a agradar o homem, não começa mais a agradar a Deus. Então vamos querer agradar a Deus. Querer fazer exatamente como Noé fez. Exatamente o que ele ordenou. Vamos largar tudo pela voz dele. Vamos largar tudo quando ele falar. Vamos seguir o Cordeiro. Vamos seguir o que é mais importante. Ele é o mais importante. Ei, sabe o que eu admirei mais na minha esposa? É que ela largou tudo. Ela foi antes para a missão. Ela foi antes para a Europa porque ela largou tudo. Ela decidiu largar a carreira dela. Decidiu largar os planos dela. Decidiu largar os sonhos dela. Não existe evangelho se você não mata a sua carne, mas começa a viver para Cristo. E ela matou todos os planos dela. Se a gente está aqui junto, hoje, na missão, porque a gente matou a nossa carne. E a gente tem matado todos os dias para caminhar com Deus e fazer exatamente o que Ele quer. E que você possa fazer exatamente o que Ele quer. Não ouça homens, ouça Deus. Queira agradar o coração de Deus. Pode ter certeza que Ele não vai decepcionar você. Deus te ama muito. Deus te ama muito.